Blota, muito bom dia a todos. Eu trago como destaque exatamente isso, o início da semana política aqui em Brasília. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, ele afirmou ontem na Associação Comercial de São Paulo que é preciso enfrentar o problema da segurança pública, admitiu que o tema é a principal preocupação da sociedade brasileira neste momento, mas nada do que todos os políticos dizem sobre esse assunto, inclusive os antecessores de Hugo Mota, que sabe que esse avanço da criminalidade, não é? Afinal de contas, deixa os brasileiros absolutamente acuados e assustados, né? E diante de autoridades mais preocupadas em proteger os direitos dos bandidos, por exemplo, do que punir os seus crimes e de proteger a sociedade. É para isso que as autoridades, inclusive, são pagas, né, por todos nós, que é para nos proteger. Mas não, eles sempre estão priorizando os direitos dos criminosos e com isso se acumulam aqueles casos de bandidos que são presos depois de em alguns casos, depois de dezenas de passagens pela polícia e nenhuma ficagem. Exatamente em razão dessa facilitação, digamos assim, da legislação e também das autoridades. E o Hugo Mota, nessa palestra na Associação Comercial, acabou dando ali uma piscadela de olhos para a proposta de emenda constitucional que lhe será entregue nesta terça-feira em Brasília pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, acompanhado lá também de outras figuras, inclusive de lideranças partidárias, né, na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Mota foi logo dizendo que é preciso discutir um modelo de segurança pública que deve ser implementado para enfrentar o poder organizado das facções criminosas, blá, blá, blá. Mas o fato é que a PEC da segurança, como vai sendo chamada, já será recebida na Câmara hoje com uma grande carga de desconfiança, até porque todos sabem que o seu autor, ou seu inspirador, que é exatamente o ministro Ricardo Lewandowski, é conhecido defensor de propostas bizarras, como, por exemplo, o desencarceramento em massa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, ele acha que as portas dos presídios devem ser abertas para que suas excelências, os criminosos, tenham mais uma chance, coitadinhos, tantos porque, afinal de contas, são vítimas da sociedade. E aí teriam mais uma chance de reiterarem a sua prática criminosa, que é o que aconteceria. É preciso esperar porque, afinal de contas, nada garante que sobre pedra sobre pedra dessa proposta de emenda constitucional da segurança pública, que pretende criar um certo sistema único de segurança, de modo a obrigar a submeter os estados a seguir conceitos, né, lacradores, na maior parte dos casos, das autoridades que hoje estão no poder. A proposta reúne um amontoado de medidas que mais parecem destinadas a enfraquecer do que a combater o crime, como, por exemplo, o desmantelamento, impressionante essa proposta, da Polícia Rodoviária Federal, que começa até pela mudança de nome, etc. e tal. E em vez de apresentar uma proposta que atenda à expectativa dos brasileiros em relação ao enfrentamento do crime no Brasil, né? O fato é que poucos acreditam que o regime atual, que é chefiado pelo presidente Lula nos 3 poderes, diga-se de passagem, tenha mudado de ideia sobre medidas que endureçam a punição da criminalidade, como a redução da maioridade penal, por exemplo, que foi aprovada na Câmara depois de décadas de tramitação e acabou caducando no Senado porque essa turma não deixou sequer que a proposta saísse da Comissão de Constituição e Justiça, que era presidida por quem? Pelo atual presidente do Senado Federal. Portanto, não se deve esperar grande coisa dessa PEC da segurança pública, né? O fato também que depõe contra a credibilidade da PEC é que, além de defender o desencarceramento em massa, o ministro da Justiça foi exatamente aquele que, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, de uma canetada e com a deliberação apenas dos integrantes do CNJ, esse conselho, impôs ao Brasil as tais audiências de custódia, implantando uma verdadeira porta giratória em cada uma das delegacias de polícia aqui do nosso país. A polícia, inclusive, prende os bandidos, muitos deles presos em flagrante, quando chegam na audiência de custódia,
criada por Dr. Lewandowski. Na maioria dos casos, isso resulta na liberação ou libertação daquele preso. E é por essa razão que, quando eles voltam a cometer crimes mais graves, são presos e viram notícia, vão verificar a ficha do meliante e está lá, 19, 29 passagens pela polícia. Agora nós voltamos a São Paulo.